Nos últimos meses, sem sombra de dúvida, o que eu tenho mais estudado é sobre mudança. Acredito que para que a gente possa continuar a nossa vida aqui na Terra, é necessário que haja mudança. Porque não tem como um ser humano avançar sem mudanças. E, honestamente, dentro dessa minha jornada de busca por mudança, a gente busca por muitas questões psicológicas, filosóficas, neurocientíficas, quando a resposta sempre existiu durante mais de 2000 anos e ela era algo simples. Só que a dificuldade de examinar aquilo dali, de compreender para que depois fosse buscar as outras ferramentas que sejam psicológicas, neurocientíficas, filosóficas, terapêuticas e afins, acaba que a gente inverte essa ordem. Eu demorei muito tempo para entender isso, que não é possível você mudar a sua vida sem que você entenda isso. No livro de Romanos 12, diz assim, Romanos 12, 2, a partir do versículo 1 ali, diz: não vos conformeis com este século. O que ele está querendo trazer? O autor fala, olha, você não pode se conformar com o que está acontecendo, com aquilo que te cerca, que rodeia você. Você não pode tomar a forma. Porque a partir do momento que você se conforma, você se adapta. A partir do momento que eu tomo aquela forma, eu me rotulo. O que seria isso? Hoje, quando a gente busca alcançar alguma coisa na nossa vida, a gente se conformou com a ideia que temos ao nosso respeito. Não consigo, não sou capaz, acho que não consigo, acho que não é para mim. Ou até mesmo algumas outras evitações com cunho de virtudes e maturidades. Não é o meu momento, agora não estou pronto, preciso esperar mais um pouco. Só que quando a gente analisa a nossa vida, há quanto tempo você vem esperando? Há quanto tempo você vem se justificando? Então, quando o autor fala, não vos conformeis com este século, não se conforma com o que está acontecendo, não tome essa forma, porque a partir do momento que você se conforma, você estagna. Você toma a forma daquilo que você talvez repudia. Então, quando a gente se conforma com as justificativas externas para que a gente possa se tirar ou tirar a nossa responsabilidade. Como não vou me conformar com o mundo como está a política, a situação financeira, o país, o Estado, o meu marido, a minha mulher, o meu filho. E a gente começa, de certa maneira, a arrumar argumentos e justificativas para dizer que, olha, eu estou nessa situação por conta de todos esses elementos. Eu não estou ignorando o problema, o câncer, as doenças, o problema financeiro. Não é uma questão de ignorar e dizer que esses problemas eles não existem. Não é isso. Mas é reconhecer o problema e não dar a ele, o problema, um lugar de governo na minha vida. Não tomar a forma daquele problema. Não me identificar com o problema. Você não é o seu passado, você não é a sua dor, você não é o seu problema financeiro. Você muitas das vezes não é nem mesmo a ideia que você criou ao seu próprio respeito. Mas tudo bem, Vinícius, mas como que eu vou ter essa clareza? Na sequência. Não se conforma, mas renova a sua mente. Se a mente ela não fosse importante, Deus não tinha dito que é necessário renovar a nossa mente. O limite de um homem, ou o limite de um ser humano, é tomado pelo seu campo de visão. É freado pelas possibilidades que eu consigo enxergar. Quando você anda num carro à noite, o farol do carro, ele consegue iluminar alguns metros à sua frente, mas ele não consegue iluminar todo o caminho. Então, quando você está numa estrada, você não está vendo ela em sua totalidade. Você está vendo fragmentos da estrada, trechos.
pedaços. Então, quando a gente renova a nossa mente, é exatamente dessa maneira. A cada nível que eu me proponho, que eu me coloco naquela posição, eu consigo ampliar o meu horizonte cognitivo. A transformação da mente é parar de buscar justificativas e culpados para a vida que eu tenho, para os problemas que eu tenho, ou para as coisas que eu não tenho, e analisar de uma forma crítica. E também, de certa forma, olhar para si e entender o quanto eu represento de problema nisso, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, ou o quanto o externo tem, de certa forma, atacado, ou me impedido, ou me travado. Os estoicos, eles têm uma temática interessante que eles abordam, trabalham, foco no que controla. O que muitas das vezes acontece no mundo eu não controlo. O que de fato está sob o seu controle? É isso que importa. Mas quando eu faço algo, eu não controlo a resposta do outro ao receber aquilo que eu faço. E se eu não consigo controlar aquilo que de fato está sobre o meu domínio, eu reajo na medida de uma resposta contrária àquilo que eu queria. Você faz uma surpresa e talvez recebe uma ingratidão. Você ajuda alguém e quando você precisa, essa pessoa te diz não. Ou quando você espera que alguém te ajude, talvez essa seja a primeira pessoa que vai te dar uma rasteira. Então, renovar a nossa mente é nos colocar em uma posição de responsabilidade sobre a nossa própria história. Renovar a nossa mente é compreender e entender que eu sou um ser humano, responsável pela minha vida, e que as coisas vão acontecer ao meu redor, que eu não controlo, mas eu vou controlar o quanto de impacto aquilo pode ter ou não na minha vida. E muitas das vezes a gente se exime de renovar a nossa mente, porque justamente renovar a nossa mente é precisar sair de si e se observar os seus comportamentos, o seu pensamento, os seus desejos, as suas motivações internas, que muitas das vezes não são legais. O egoísmo, a arrogância, o individualismo, a prepotência, ou até mesmo a narrativa criada de impotência, de vítima, de pobre coitado, de dependente. E isso, muitas das vezes, quando não associado com a lucidez de não se conformar, faz com que essa história e essa narrativa nos inclua na forma a qual estamos criando mentalmente, através daquilo que acreditamos. O limite do ser humano é dado, sem sombra de dúvidas nenhuma, por aquilo que você vê, conhece e percebe. Eu não consigo ver como está toda a estrada. Mas se eu continuar parado, eu nunca vou saber aonde ela leva. Mas se eu não me conformar em ficar parado e começar a progredir, porque toda grande jornada, toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Só que muitas das vezes esse primeiro passo ele parece tão insignificante que a gente acredita que não vai gerar grandes mudanças. Quando na verdade é tudo que você precisa. Para você encher um caminhão de areia, você só precisa dar a primeira pasada. E ele já está diferente daquilo que estava. E te aproxima cada vez mais de você encher aquele caminhão. Eu lembro quando eu trabalhava em loja de materiais de construção, era exatamente isso. Às vezes, na hora da gente ir embora, o dono da loja falava assim, olha, tem que carregar o caminhão para a gente sair amanhã de manhã, para fazer a entrega de 5 metros de areia, 6 metros de areia, ou até mesmo um caminhão inteiro. Eu falava, olha, a gente não tem o que questionar, eu falava com um colega, né? É ir lá e fazer o que tem que ser feito. Porque ficar aqui reclamando não vai fazer com que o caminhão encha sozinho. Porque naquela época a gente não tinha máquina, nem tinha na pá. Então,
É necessário essa lucidez, e para isso a gente precisa de uma maturidade que vai sendo desenvolvida ao longo da nossa jornada, para que a gente consiga experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só consigo viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Número 1, quando eu não me conformo, não tomo a forma e me adapto à realidade. Só que para isso, eu preciso renovar a minha mente. Renovar os meus pensamentos, mudar as minhas percepções, mudar aquilo que eu penso sobre mim, sobre o mundo. Entender que talvez aquela história que eu venho contando acerca daquilo que eu acredito que eu sou, os pensamentos repetitivos, a realidade que está diante de você. Uma das coisas que eu tenho falado muito, tanto com a minha mulher, quanto comigo mesmo, é renovar a sua mente, é estar constantemente se colocando em uma posição de extremo desconforto para questionar até mesmo tudo aquilo que você tem pensado ao seu respeito, tudo aquilo que você está ouvindo, tudo aquilo que você está consumindo. Só que hoje temos uma sociedade que está sendo cada vez mais construída a não questionar e a não pensar. Salvo engano, a família Rockefeller, Rockfield, eu não sei qual das duas, que criaram a doutrinação do sistema de ensino, uma das frases deles era exatamente essa: não queremos pessoas que pensem. Então vamos criar um ambiente escolar para conformar todo mundo na mesma maneira que eu acredito que eu consigo liderar sobre eles. O sistema de ensino é exatamente isso. É uma esteira de produtos de pessoas que vão sair na ponta iguais. É uma esteira de produto que entram pessoas criativas, autênticas e saem frustradas, traumatizadas, desmotivadas. Por isso que eu não vou dizer 100%, mas dificilmente você vai encontrar uma criança que fala: nossa, eu estou extremamente empolgado para mais um dia de aula. Não, porque eles tornaram o aprendizado algo que gera um sofrimento, porque eu preciso conformar todo mundo em uma esteira. E como que eu conformo? Eu tenho as matérias específicas e eu avalio através de uma nota. Então aquele ser humano, para que ele possa ser socialmente aceito no mercado de trabalho, ele precisa passar por uma nota. Algumas escolas, salvo engano, eu acho que é na Dinamarca, um outro país agora na Finlândia, agora não me recordo. Eu estudei e aprendi isso essa semana, até comentei com a Andressa, achei muito interessante. O sistema de ensino, ele coloca as crianças nos primeiros anos ali para que eles escolham o que eles querem aprender. Por que disso, Vinícius? Porque é ali que o talento natural dessas crianças começam a ser trabalhado. E quando eu digo, olha, você não pode cantar, você não pode gritar, você não pode correr, você não pode... Nada disso. Porque você tem que aprender A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, palavra, papá. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, tá? Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é a maneira com a qual tem se tornado o aprendizado um sofrimento ao ponto de fazer com que as crianças se anulem, se escondam, se reprimam. Muitas das vezes são ridicularizadas. A Andressa uma vez me contou um fato de uma escola que ela estudava, particular, muito cara, uma das melhores escolas, talvez ali a top 1 da cidade que a gente morava. Era uma escola dirigida por freiras. Tinha uma educação muito rígida. Ela disse que ela tinha uma professora que ela fazia a entrega das provas de acordo com as notas.
Então, os alunos em destaque eram aqueles que eram chamados. E os piores alunos. E ela fazia questão de chamar todos os alunos. Qual que é o objetivo disso? Isso é educação? Isso é o ensino? E aí a gente cresce, não acredita na nossa capacidade, uma rigidez cognitiva, uma rigidez do nosso horizonte de cognição. A gente não consegue mudar, a gente acredita que a gente é essa forma, porque foi traumatizada muitas das vezes dentro de uma casa, depois repetidamente na escola. E você cresce e se torna um ser humano que não pode ser humano. E aí a gente vê hoje pessoas que são o trauma, que são o dano, que são a negatividade, que são o sofrimento. Isso perde completamente o quê? A essência do ser humano naquilo que ele é, porque eu não olho mais o ser como ele é. Eu olho o ser pelo resultado que ele gera na sociedade, no mundo, na minha vida. E aí a gente tem hoje pessoas com baixa autoestima, baixa autoconfiança. Pessoas que têm no seu vocabulário muito mais que é difícil, que é complicado, que é isso, que é aquilo. Por quê? Essas pessoas elas não querem mais enfrentar determinados tipos de desafios, porque esses desafios eles vão gerar frustrações. Porque foi uma pessoa, uma criança que cresceu sendo doutrinada. Não presta pra nada, tá vendo? Não faz nada direito e tudo mais, e papapá. Tá vendo só? Olha só, não presta pra nada, não faz nada, perda de tempo. A única coisa que você tem que fazer é estudar e ainda assim você tira notas ruins. Ainda assim, eu te dando tudo. E você só tem que tirar boas notas e você não faz nem isso. Nem pra isso você presta. E o mais interessante é que a gente não se questiona isso, né? E aí como que há uma mudança num ser humano que está sendo, entre aspas, imagina uma estátua, né? Talhado, conformado, desde muito criança, a uma identidade, a um ser que quando chega numa vida adulta, deseja fazer coisas diferentes, mas o que meu pai vai pensar, o que minha mãe vai pensar, o que as pessoas vão pensar, e se eu não conseguir? Então a mudança do ser humano parte de eu não posso me conformar com isso. Veja, não se conformar com aquilo não significa que você tenha que odiar o que você tem aonde você está. Não é isso. Não é que você tenha que estar insatisfeito. Não, isso daí é um equívoco que muitas pessoas cometem, né? Não, porque você tem que estar constantemente insatisfeito porque isso faz querer você buscar mais. Mas qual que é a lógica disso? Eu ter que cultivar um sentimento negativo para que eu possa estar constantemente buscando uma outra cenoura. Isso faz com que eu nem de fato consiga aproveitar a minha conquista? A insatisfação não é o motor da mudança do ser humano. Porque se a gente analisar a pirâmide financeira hoje do Brasil, se a gente analisar a grande maioria da população brasileira, você acredita que eles estão mais satisfeitos ou insatisfeitos? Logo, a insatisfação não é o motor da mudança. Não é o motor do progresso, e sim o sentido. O motivo, uma razão, o olhar de não se conformar, de renovar a sua mente e cultivar outras possibilidades. Uma mente de infinitas possibilidades. Tem uma frase que diz de um pensador, agora não me recordo o nome, que eu acho interessantíssima essa frase. Ele diz assim: todos nós nascemos originais, criativos, com mente de infinitas possibilidades e morremos uma cópia. O que significa isso, Vinícius? Que a gente nasce original, de maneira criativa, com mente de infinitas possibilidades. Uma criança, você conversa com uma criança, você vê que tudo para ela é possível. Ela quer isso, ela quer aquilo. E não porque ela não sabe que você não tem dinheiro, ou que aquilo não pode. Não. É porque na cabeça dela, na mente dela, tudo é possível. Só que entra o homem, o ser, o homem ou a mulher má
e começa a dizer: dinheiro não dá em árvore, não é bem assim, o mundo não é assim. Aí você fala: poxa, Vinícius, então eu preciso criar o meu filho, a minha filha no mundo, né? Alice no País das Maravilhas. Não é isso. É entender que criança muda constantemente de desejo. Um dia quer ser bombeiro, outro dia quer ser astronauta, um dia quer ser lixeiro, um dia quer ser aventureiro, veterinário, médico, bombeiro. Só que a partir do momento que eu começo a limitar ele, dizendo que não, eu não criei filho para isso, não, isso é muito perigoso, não, isso não presta, eu começo a tirar dele uma mente de possibilidades, uma mente de criar, uma mente que ele consegue ser criativo. Mas quando eu começo a podar, dizendo não, 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 não. Ei, deixa eu te falar, nem Deus colocou limite no homem. Ele deu limite às águas. Ei, mar, somente até aqui. É aqui. Mas no homem, ele deu a capacidade de criar. Por isso que ele diz: e eu te fiz a minha imagem e semelhança. Imagem e semelhança do Senhor não significa que ele tem um corpo físico limitado como nós. Imagem e semelhança no sentido de que ele é o Criador que criou criaturas que criam, que têm a possibilidade de criar. Olha ao nosso redor. Alguém criou isso daqui agora que me permite falar e você, sei lá em qual lugar desse Brasil ou fora do Brasil, tá me ouvindo e me vendo. Então a gente nasce com uma mente de infinitas possibilidades e morremos uma cópia. Uma cópia de quê? Das formas que a gente foi obrigado a caber, a se encaixar. Por isso que hoje vemos uma guerra ideológica. Ah, meu filho é rebelde. Ah, meu filho está naquela fase de adolescência. Aquela fase complicada de rebeldia. Não. Teu filho só está te pedindo socorro. Só que a tua ignorância, por ter uma rigidez e que culturalmente, isso é assim mesmo, isso é do homem, isso é da mulher. Ou seja, a gente começa a tratar o indivíduo não na sua individualidade, mas na grande massa. Homem é tudo igual. Homem nenhum presta. Mulher é tudo igual. Mulher é tudo interesseira. Mulher não sabe dirigir. Mulher é multitarefa. Não sei o que. Entende? Ou seja, a gente vai se conformando aquilo dali e não renova a nossa mente no sentido de questionar. E não nos questionamos porque não conseguimos mais enxergar possibilidades porque foi tirada de nós durante todo o processo. E faz com que, neurobiologicamente, isso gere aprendizado e memória. Porque através de uma repetição, com alto impacto emocional, gera vias e trilhas neurais que consolidam memórias. Então, quando você está diante de um desafio, você quase que automaticamente responde: eu não consigo, eu não sou capaz, não é possível, não é para mim. Homem não presta, casamento é ruim, casamento é bom, tem que sofrer, tem que isso, tem que aquilo. E aí você começa a viver uma norma social. E quando você faz o oposto da norma social, é quando você cai nas ideologias. A mulher que não foi ouvida, agora ela é uma mulher do feminismo. Por quê? Porque ela não conseguia se adaptar àquela realidade, mas não sabia o que ela queria, não sabia se encontrar naquilo, então ela levanta e cria um movimento para atacar a norma social. Só que qual que é o problema disso? É a narrativa ideológica criada sem nenhum tipo de princípios. Isso nada mais são do que pessoas frustradas que não conseguiram se posicionar na vida com aquilo que eles tinham como ideias de não conseguir aceitar determinadas realidades, se revoltam criando ideologias para poder conflitar e gerar guerra. Hitler fez o quê? O Hitler ele começou a fazer o quê? Uma desumanização com os judeus. Baratas, troços, ou seja, eu não trato mais o indivíduo como ser. Agora ele é um troço, é uma barata, é um nada. Por quê? Porque você não tem pena de pisar numa formiga, numa barata.
E quando há essa desconstrução do ser, você doutrina a mente num processo de aprendizado. E isso gera o processo de desumanização. Então, quando a gente tem esse oposto, esse extremo, porque não existem pessoas que conseguem renovar a sua mente com um senso crítico, um pensamento crítico, que precisa ser desenvolvido. O que seria isso? Eu pego duas ideias, eu pego uma ideia que eu tenho, e eu coloco uma outra ideia contrária a essa minha ideia. Né? Por exemplo, eu tenho uma ideia de que tomar refrigerante faz bem para a saúde. E por isso que eu defendo essa ideia. O que seria um pensamento crítico? Tomar refrigerante faz bem para a saúde, faz com que eu consiga emagrecer. Mas tomar refrigerante pode fazer mal? Só que quando a gente culturalmente estabelece uma crença, eu não quero abrir mão daquilo que é conhecido para mim. Como muitos dizem, muitas das vezes é melhor o diabo conhecido do que o diabo desconhecido. E entre aquilo que eu conheço e aquilo que eu não conheço, eu prefiro ficar com aquilo que eu conheço. E criar uma ideologia de uma narrativa que faça com que eu consiga me sustentar com sentido aonde eu estou. Mudar requer de nós uma implosão. O que seria uma implosão? De dentro para fora. Implodir, destruir coisas, desconstruir coisas ao nosso respeito, ao respeito de como vemos o mundo, as nossas percepções. Entender que aquilo que vemos no mundo não é como o mundo é, mas como eu sou. E como eu sou, eu interpreto o mundo. Isso dói. Dói você saber que a fofoca que você faz da fulana, do fulano, é muito mais sobre você do que sobre ela. Carl Jung, ele tem uma teoria que ele fala a teoria das sombras, né? Aquilo que eu reprimo era a pessoa que eu deveria ser, mas como eu não tenho coragem de ser, eu falo mal. O ser humano rejeita tudo aquilo que ele não compreende. Porque compreender gera desconstruir. E hoje talvez você esteja aí com 30, 40, 50, 60, 70. Qual que é a chance de você desconstruir as ideias que você carrega ao seu respeito? As ideias que você carrega a respeito da sua capacidade, do mundo, do dinheiro, do empreendedorismo, do casamento, de filhos. E tudo que nos resta são hoje pessoas que querem controlar a narrativa e conseguem fazer isso. Porque muitas das vezes as pessoas vão seguir e aplaudir aqueles que falam com a coragem, né? Que tem coragem para falar aquilo que eles queriam falar, mas não conseguem. Isso começa a criar uma cultura que nos mantém onde estamos. E a ilusão é achar que defender isso faz com que a gente consiga ser plenamente feliz. Plenamente satisfeito. Quando na verdade isso nos torna prisioneiro de um sistema, de uma narrativa, de uma ideia. Porque a gente não consegue governar os nossos pensamentos, sentimentos, porque nem sequer conseguimos entender o que eles são. Minha sugestão, para mudar precisa não aceitar aonde você está hoje, no sentido de se conformar com a tua realidade. O ser humano pode conseguir mais do que ele tem, porque ele pode se tornar mais do que ele é. O sucesso não é aquilo que você consegue, mas é a pessoa que você se torna. Independente do que sucesso signifique para você. Sucesso não é o que você consegue, mas é o ser humano que você se torna.
para alcançar aquele determinado objetivo. Toda grande caminhada precisa com um passo. Tudo aquilo que vemos hoje de grandiosidade, toda a construção começou com o primeiro tijolo. Todo mundo que construiu muito começou construindo pouco. Deixa aqui nos comentários. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje? Entenda que mudar não é automaticamente você se tornar uma pessoa diferente. É um processo. Porque o ser humano que você é hoje levou o tempo de vida que você tem para se formar. E para mudar todo esse sistema, você também precisa de tempo. Imagina uma pessoa que quer emagrecer. E aí ela começa uma semana fazendo dieta e ela não consegue emagrecer. E ela desiste. Porque ela se sacrificou tanto para não ter nada que ela acreditava. Só que ela não consegue às vezes pensar que talvez para ela ter chegado naquela condição demorou 10 anos. Ninguém engorda da noite pro dia, ninguém emagrece da noite pro dia. Toda jornada ela precisa de um primeiro passo. E muitas das vezes esse primeiro passo pode ser algo muito pequeno. Toda mudança ela precisa acontecer a partir de, número 1, da consciência. Para que você possa renovar a tua identidade. E depois as ações que você precisa ter, graduais, pequenas, mínimas. Fazendo pouco hoje é garantia de que você vai mudar. Eu não sei em quanto tempo. Mas não fazendo nada hoje é a certeza de que você permanecerá. E talvez não conseguimos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudar é necessário para que a gente possa continuar. Mudar a maneira com a qual você enxerga o mundo, Deus, você, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, seus tios, enfim. É começar a mapear aquilo que acontece com você em determinados momentos. Mudar é um processo que primeiro precisa nascer da consciência, de dentro para fora. Uma análise muitas das vezes profunda que a gente precisa fazer. Se você tiver interesse nesse tema e assistiu esse vídeo até agora, deixa aqui nos comentários. A gente pode trabalhar um outro vídeo falando sobre isso, trazendo aí algumas ações que eu fui observando ao longo dessa jornada e coisas que eu vi que funcionou e não funcionou. Deixa aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.